Olá pessoal, meu nome é Igor, eu sou dirigente do Sindipetra RJ, tenho atuado aí mais diretamente na parte do jurídico, da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nessa gestão estou atuando aí no financeiro, administrativo e jurídico, que a gente reuniu no núcleo. Esse vídeo aqui hoje, eu estou fazendo ele porque tem chegado muitas dúvidas das pessoas em relação ao tema, de correção do FGTS. Correção do FGTS pela a questão do FGTS versus TR, a taxa referencial. Então esse vídeo aqui, ele busca dar um panorama geral desse tema, desse tema, das ações, enfim, tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista local do sindicato mais diretamente, e tentar dirimir, elucidar algumas questões que estão colocadas. Das coisas que sempre acontecem, esse tema é um tema que desde lá de 2014, salvo engano, que foi com a distribuição da ação direta de inconstitucionalidade, ele vira e mexe, ele está voltando, e cada vez que o STF ele dá uma decisão num outro tema, um tema correlato em relação à inconstitucionalidade da TR, entra uma horda de mensagens de WhatsApp, de advogados, enfim, e gente falando, você tem que entrar com a ação de qualquer jeito, porque senão você vai perder, etc, etc. Então, esse vídeo aqui hoje é a tentativa de fazer um panorama disso, de juntar as fontes, para que você mesmo, se quiser, vai ter na descrição do vídeo aqui as fontes, pegue, leia, tire seus entendimentos. Eu não sou jurista, tenho um pouco de experiência na área, coordenando o departamento jurídico e hoje atuando aí na composição com a direção em conjunto maior de dirigentes nessa área, mas não tenho formação na área jurídica, mas tento estudar, tento entender um pouco disso. Se você como eu, aí tenta entender um pouco do que é colocado, isso é legítimo, para entender os seus direitos, acompanhe o vídeo aí e até ajude nos comentários, na indicação de outras coisas que podem ser complementadas, ou até correções mesmo que porventura vocês consigam identificar e fazer. O intuito é a gente conseguir juntar uma fonte de informações adequada para que a gente não fique sempre nessa horda de mensagens de WhatsApp, mensagens trocadas incompletas e entendimentos superficiais sobre o que está colocado. Um dos vídeos que sempre vira e mexe, surge aí, é um vídeo de 2014 da Globo Nordeste, que eu estava buscando a fonte, que é uma pessoa falando sobre, olha, trabalhador, vem aqui que agora você tem direito, o STF julgou e é isso, dando quase que como se fosse certo. E não é bem assim. A gente sabe que, no fim das contas, para não gerar ilusão em ninguém, pode ter os precedentes que tiverem, pode ter o encaminhamento que tiver, no fim das contas, quem vai bater o martelo vai ser o STF, e os efeitos de modulação que ele pode dar a isso vão ser os efeitos que ele entender que tem que tirar no momento que tirar. Eu costumo brincar que esse tema é igual, eu faço paralelo com o gato Schrödinger, que é aquela situação. Até que se abra a porta e veja o gato na mecânica quântica, o gato pode estar vivo ou pode estar morto. Da mesma forma que a gente só vai saber, de fato, a situação que está colocada desse possível direito assim que o STF bateu o martelo sobre o tema e editar a decisão com os efeitos de modulação dela. Então, antes, para não abrir muito mais aqui e não ficar falando demais, a primeira coisa que eu vou passar aqui é isso aqui é a contestação da ação direta de inconstitucionalidade, feita pela Procuradoria-Geral da República. Essa ação ela foi feita em 2014 pelo Partido de Solidariedade. Essa ação ela busca a inconstitucionalidade de trechos da Lei 8.036 e da Lei 8.177, que são esses trechos que estão expressos aqui. Então, vou ler um trecho aqui de uma delas para explicar o que está se pedindo como inconstitucional aqui nisso que está colocado. Da Lei 8.036, os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros
fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% ao ano. Quando você lê aqui a correção, corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos da poupança, leia-se aqui taxa referencial, né, que é o que vai se repetir aqui para baixo, né, que vai fazer sempre um paralelo, né, a poupança, o FGTS sendo corrigido monetariamente da mesma forma que a poupança era corrigida monetariamente, ou seja, pela taxa referencial. Ocorre, né, e aí tem toda uma alegação, né, que vai ser esboçada na inicial, na inicial aqui de ação direta de inconstitucionalidade, que vai demonstrar que a partir do ano de 1999, né, e é isso que é colocado aqui, né, a partir do ano de 1999, passa a existir uma distorção, né, se antes a TR era utilizada, podia ter um paralelo com a reposição da inflação, a partir de 1999, por modificação da metodologia de cálculo e outras coisas que aconteceram, e isso é detalhado na inicial, a TR passa a não refletir nem de longe, né, a correção monetária próxima à inflação, né? E chegando ao ponto, esse é um estudo do DIEESE, de acumular perdas, se comparado os dois reajustes, de 48,3%. Daí essa situação que alguns já devem ter visto, das pessoas falando assim, é um valor monstruoso, então entra em coação, porque isso, porque aquilo, e tomem cuidado com isso, tá? Assim, ver que aquele valor é um percentual, aquele valor depende na melhor das hipóteses, depende do valor que você tinha no seu FGTS no período que você vai distribuir a ação. Pode ser um valor grande, né? Pode ser um valor não tão grande assim, mas enfim, não é um valor que vai ser o mesmo valor para todo mundo. E essa situação ela se torna mais contundente, né? E é quando essa ação direta de inconstitucionalidade é distribuída, quando já existiam precedentes no STF que não consideraram a TR como um índice suficiente para refletir a inflação, que declararam a inconstitucionalidade da TR para aquelas situações. Então, esses são alguns dos precedentes que existem no STF e outros, né, que acabaram ocorrendo ao longo do tempo, que vão reforçando a ideia de que a TR é inconstitucional, né, não pode, e por ser inconstitucional não pode ser aplicada para corrigir, por não refletir a alteração da inflação, e tendo esse propósito no fim das contas, ele geraria perda para os trabalhadores, né? E daí o direito que está se atingindo e que se busca reparar através dessa... Reparar não, busca-se corrigir através dessa DI, né? Que viola o direito de propriedade, o direito do trabalhador ao FGTS, o princípio da moralidade administrativa. E aí essa ação ela vai destrinchar aqui a fundamentação do porquê que afeta cada princípio desse, etc, etc. E é importante dizer também que, e isso é uma das coisas também, um dos argumentos que foram colocados e que é muito divulgado, que ao mesmo tempo que o trabalhador ele tem um depósito compulsório ali do FGTS, né, que é remunerado por um determinado patamar, esse valor do FGTS ele é utilizado para fazer política social, ele é utilizado também pela Caixa para fazer o que também? Para fazer empréstimo, né, desses valores para o financiamento de casa. Então você tem lá seu fundo de garantia que você teve essa poupança forçada ao longo desse tempo todo e esse valor foi sendo lá corrigido, né, monetariamente pela TR. Quando você pega o empréstimo pela Caixa, você vai beber desse fundo, o que acontece? Vai lá e você vê a taxa de juros que te cobram, que é uma taxa de juros muito alta, né? E isso não volta para você. Né? Então, basicamente, fazendo um paralelo, o seu dinheiro que você empresta para a Caixa emprestar, ela recolhe de um determinado valor e quando ela empresta, e para te pagar ela te remunera abaixo, inclusive, da inflação. Então, essas distorções geram um possível dano. E é esse dano que está sendo tentando se corrigir
através da alteração do índice que corrige a TR. Bom, essa matéria é a matéria que está se discutindo aqui. E a ação foi distribuída em 2014. O que aconteceu de lá para cá? De lá para cá, aconteceu que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, né, nessa ocasião, né, que eu vou falar aqui com vocês, né, 5/5/2018, naquela ocasião a gente já tinha 730 mil ações distribuídas entre ações individuais, ações coletivas, contra a Caixa, buscando a correção do FGTS por um outro índice, né, e aí os pedidos eles vão variar, né, então, mas buscando no fim das contas a substituição da TR. Então a gente tinha mais de 730 mil ações, em torno de 730 mil ações, quando esse processo foi decidido. Essas 730 mil ações encontravam-se em qual situação? Elas encontravam-se suspensas. Por quem? Pelo próprio STF, né, que resolveu tratar o tema de uma forma uniforme para resolver e não ter que tirar um entendimento comum, né, dada a quantidade de ações que foram distribuídas. E disso, né, o julgamento foi feito, né, em 2018 e data de 15/5/2018. E nessa data, o que ficou decidido foi a remuneração das contas vinculadas do FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. O que estão dizendo aqui? Estão dizendo o seguinte, que a TR ela foi uma escolha do legislador. Então, só a legislação, outra legislação, só outra lei pode alterar a TR como fonte de correção do FGTS. E, nesse sentido, decidiu contra os trabalhadores, contra quem estava pleiteando essas correções. E, a partir daí, começa a acontecer o trânsito em julgado de diversas ações, né, que estavam pleiteando isso. A partir desse entendimento, as ações voltam a correr e começam a ser julgadas improcedentes. E, a partir disso, começa a surgir uma série de pedidos cautelares no processo, né, o processo principal da ADI lá, né, pedindo que a suspensão em vista do que estava acontecendo. E essa suspensão ela é concedida. No dia 6/9/2019, foi deferida a cautelar, né, para determinar a suspensão de todos os feitos que versam sobre matéria até o julgamento do mérito do Supremo Tribunal Federal. Porque, a partir desse julgamento, e esse é um dos pontos importantes para essa suspensão que aconteceu em 2019, começou a se gerar, né? Se o entendimento do STF lá na frente for diferente do entendimento do STJ e reformar a decisão do STJ, o que está transitado em julgado, você não mexe mais, né? Pela questão da segurança jurídica, uma série de coisas, ou seja, várias pessoas e coletivos teriam perdido esse direito e alguns perderam em parte, né, nas suas ações, esse direito a partir desse julgamento. Então, para que esse dano não fosse contínuo, até que o STF determinasse de uma forma absoluta a constitucionalidade ou não das leis que referenciam a TR como taxa, esses processos estariam suspensos. E foi isso que foi concedido pelo Barroso, né, para suspender todos esses processos. Isso foi incluído em pauta em 12/12/2019, foi tirado de pauta e deve ser ainda, salvo engano, não tem data para que isso esteja em pauta para ser discutido. Pois é um processo que envolve muito interesse, tem muitos bilhões de reais aí em jogo e muitas partes interessadas. Se você pegar o rol de amicus curiae, você vai ver que tem muito banco interessado nesse processo. Aqui eu estou mostrando para vocês só o seguinte, eu quero saber o texto dessa ADI direitinho. Tá, então vocês vão aqui, vai lá no STF, no site do STF, e você vai buscar lá pela ADI 5.090. É essa ADI que a gente está dizendo, é dali que eu tirei aquele documento que eu estava lendo, é aqui que está essa decisão, né, 6/9/2019, vocês vão ver aqui que para cima tem uma série de outras decisões que estão relacionadas à recepção ou não de amicus curiae no processo. E aqui no STJ também, com o número do recurso especial, que é o recurso especial 1.614.817, você consegue visualizar também no STJ o andamento desse processo, que é um processo movido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina,
e foi o processo que ensejou a discussão, encabeçou a discussão do tema para as autorizações que foi suspensa e que teve essa decisão desfavorável. Se vocês forem olhar as fases nas quais ele se encontra, esse processo hoje ele está suspenso, né, aguardando a decisão da ADI que eu mencionei para vocês. Então, isso aí é em relação ao mérito da ação, ao que se refere à ação e em que patamar que está a discussão sobre isso hoje. Agora, existe uma discussão secundária nesse processo, né, nesses processos, que surge para as pessoas. Né? Por exemplo, tem ações que demoram muito tempo para serem julgadas no judiciário. E quando são julgadas, muitas vezes, o prazo para que a pessoa possa fazer aquela ação já passou. Né? Então, a discussão que se deu poxa, até quando que eu posso fazer essa ação para eu não perder esse direito? Né? E foi atravessado no meio desse samba o tema 608, né, do FGTS, que discute o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no fundo de garantia por tempo de serviço. Né? Então, reparem, a discussão que vai tratar aqui esse tema 608, ela não é sobre a correção monetária do FGTS. Ela é sobre o depósito, sobre o não depósito da parcela de FGTS pelo empregador e qual que é o prazo prescricional disso. E aí, mais uma vez, aqui no STF, você vai conseguir encontrar esse tema, você vai conseguir encontrar, né, todos os documentos que eu estou colocando aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo também esses documentos. E aí, o que a gente tem lá no tema 608? Né? A gente tem, né, o voto que saiu, foi o voto vencedor, né, que o prazo prescricional para cobrança do depósito de FGTS é o do artigo 7º da Constituição Federal. Mais para frente eu vou ler isso aqui para vocês. Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas isso aqui é uma distinção que é feita, inclusive, no próprio corpo da ação em relação ao recurso extraordinário 584.608, que discutia a questão da correção monetária do índice sobre a multa de 40% do FGTS, e aí o prazo de prescrição não foi dado repercussão geral, mas existe uma sinalização aqui que essa matéria aqui é uma matéria diferente, né? E deveria ser tratada como diferente, porque ela envolvia, ela está relacionada a questões do rol de direitos do trabalho, né? E que aí pelo artigo 7º vai atrair a prescrição de 5 anos, né, para os trabalhadores que tiverem no curso do trabalho, ou de 2 anos, né, um prazo prescricional que existe e que é bom que as pessoas também conheçam depois que você cessa o contrato de trabalho, que você é despedido por justa causa ou sem justa causa, ou que pede demissão, você tem, salvo as demissões por acordo, etc., você tem até 2 anos para pleitear alguma verba que não tenha sido paga no curso do contrato de trabalho, ou alguma verba que não tenha sido paga na rescisão, ou alguma coisa que seja oriunda do contrato de trabalho, retroativa a 5 anos. Né? Então, cessou o contrato de trabalho, você tem até 2 anos para poder fazer a ação. Não fez a ação, prescreve o seu direito de pleitear aquele direito. Né? E no curso do contrato de trabalho são 5 anos. Então, é isso que diz o artigo 7º. Isso aqui é resultante das relações de trabalho. Então, nesse tema, foi entendido, né, e foi detalhado isso, que depósito de FGTS não feito pelo empregador é de natureza trabalhista. Então, quando se discute sobre esse prisma, né, sobre esse plano, né, atrai a prescrição quinquenal, né, ou bienal, a depender da situação que tiver colocada, do artigo 7º. Então, é para essa situação específica que se coloca isso. E aqui é interessante ler o corpo também da decisão, que você vai vendo a construção, né, de onde sai da onde vem essa prescrição de 30 anos do FGTS, as alterações do FGTS, a lei do FGTS, você vai ver a construção que é feita nisso, enfim, e aí você consegue ter um histórico melhor. Eu acho interessante até do ponto de vista histórico ler
esse tipo de coisa. E aí a gente tem, na verdade, nessa ação, a gente vai ter a decisão, deixa eu só localizar ela aqui, que vai determinar, né, ela vai ter um efeito, uma modulação de efeito, porque o TST, o STF, antes disso, eles vinham considerando a prescrição de 30 anos, né? E era um entendimento que era aplicado ao longo de décadas. E que em 2014, que é a data desse julgamento, você vai ter uma alteração de entendimento. Então, dessa alteração, né, e aí se diz da segurança jurídica, você precisa ter um efeito de modulação. Né? Nesse caso aqui, o efeito de modulação que foi colocado foi nos termos do voto do Gilmar Mendes, né, os efeitos ex nunc, né, que vai ser a partir do julgado, ou seja, a partir do julgado vai valer o que está colocado aqui. E com qual modulação, né, com qual detalhamento? Né, é o que está colocado aqui. Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial de prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplique-se, desde logo, o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão. O que significa isso? E aí a gente vai ver isso num outro julgado, né? Então é isso que saiu desse julgamento. Tá? Então que o prazo prescricional para a verba de natureza trabalhista, mais diretamente do depósito ou não depósito do FGTS, é 5 anos, conforme o artigo 7º da Constituição, e que da data do julgamento que aconteceu até 5 anos depois, você vai ter aplicado para aquelas situações que o prazo prescricional já corria, ou seja, o dano já havia acontecido e o prazo estava correndo, você vai aplicar 30 anos. A não ser que os 30 anos decorram antes dos 5 anos. Então, se sobravam 30, vamos dizer, a gente tinha passado 27 anos. Então, você tem mais 3 anos, você vai terminar antes esse prazo prescricional. Nos outros casos, ou seja, para o dano que acontecer a partir daquele julgamento da mesma natureza, ou seja, do não depósito, você vai passar a ter, sem sombra de dúvidas, a prescrição de 5 anos. Né? Isso aqui é o recurso extraordinário que eu estava falando lá do coisa. E aí a gente teve um julgamento, que também foi muito divulgado, um julgamento no STJ, já aplicando esse entendimento, né, posterior à decisão daquele tema, que ele vai explicitar exatamente isso. E aí esse julgamento viralizou em relação também até mais do que o tema 608, ele viralizou em relação à discussão dessa questão da FGTS versus TR. O que diz o que detalha ele? Se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas de FGTS, ocorreu até 13 de 11 de 2019, ou seja, 5 anos depois daquela decisão lá, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação. E, se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas de FGTS, ocorreu após 13 de 11 de 2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos da sua ajuizamento da ação. Lembrando que o ajuizamento da ação ele interrompe o prazo prescricional, tá bom? Então, para aquelas pessoas que não fizeram a ação, essa ação tem uma outra peculiaridade também, que é uma ação que vai discutir aí a questão da terceirização da administração pública e que vai ser julgada no fim das contas, pelo STJ. Né? E o STJ ele vai bater o martelo dizendo que, olha, porque a questão de servidor barra essa parte da terceirização, que o polo passivo é um órgão da administração pública direta, você vai discutir ele onde? Na justiça comum, né? Não na justiça do trabalho. É absurdo isso, mas é isso que ocorre. Né? Relação de trabalho, mas acaba não, mas é considerado de outra modalidade. Então ele vai simplesmente pegar esse entendimento da súmula 608, vai aplicar corretamente, né, do que está colocado nesse julgamento. E a partir daí as pessoas começam com uma série de confusões a respeito
né, desse processo, dizendo, olha só, o STF modificou o prazo de prescrição para a correção monetária do FGTS. Só quando, na verdade, o próprio julgamento do STF, ele não diz nada a respeito da correção monetária. Ele diz, sim, do que foi depositado ou não pelo empregador, das coisas que são dessa natureza, e não da correção monetária, né? Então, a gente vai ter o que modelando isso, e aí vocês podem procurar, enfim, ver os processos. A gente vai ter a súmula 210 do STJ, que vai ser bastante contundente, é uma súmula que está válida ainda hoje, né, que a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescrevem em 30 anos. Né? Esse é o prazo que está colocado, que está simulado no STJ para prescrição ou não da correção monetária, né, do que é devido ao FGTS. A correção monetária não é uma coisa que é devida pelo empregador e que não foi repassada ao trabalhador. A correção monetária é uma coisa que o agente que tem lá a obrigação de fazer as correções não fez, né, e que ensejou esse prejuízo. Então não é uma ação contra o empregador, é uma ação contra a Caixa, né, contra a Caixa Econômica Federal, que no período não repassou aos trabalhadores ou não remunerou de forma adequada o saldo daquelas contas que estavam colocadas lá. Nesse sentido, a prescrição, que é a prescrição que a gente está trabalhando, é a de 30 anos. Tá bom? Então, isso é em relação a essa questão da prescrição ou não. Resumindo, a prescrição que a gente entende válida é essa prescrição de 30 anos. Vai ser isso no fim das contas? Não necessariamente. Né? O que o STF ele vai decidir o que ele quiser decidir, né? No fim das contas. Ele vai decidir como a gente vê às vezes, né? Eu sugiro aí, vou deixar um link na descrição também, o STF contra os trabalhadores, que é uma resenha que foi feita aí pelo Souto Maior, em conjunto com outras pessoas, inclusive um que escreve um livro nesse sentido, que defendeu um estudioso que escreveu um livro sobre esse assunto, mostrando a quantidade de decisões, às vezes sem qualquer embasamento jurídico, e desconstruindo o direito do trabalho, desconstruindo direitos das pessoas. E, enfim, eu sugiro aí que se veja isso. Então, para de antemão falar, estou seguro, é de 30 anos. Não, não é, tá certo? O mais seguro para interromper a prescrição é o que? Sempre, é fazer a ação. Agora, vocês vão ver que não é uma coisa tão simples assim. Por quê? Uma ação de cobrança desses fundos de FGTS, vocês viram que o valor é grande. E essa questão do valor, ela vai ter uma repercussão se o processo for julgado improcedente, você vai ter uma condenação em honorários. Né? Se você não faz jus à gratuidade de justiça, você vai ter condenação de honorário. Qual honorário? Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Isso aqui é arcado por quem? Por quem é o autor da ação. Tá certo? Então, imagina só, se sua ação te faz direito a receber 100 mil reais e o STF, no fim das contas, julga contra os trabalhadores, e conforme o entendimento do STJ, você vai ter que pagar de 10% a 20% disso a título de honorário de sucumbência. É isso que não te falam, né? Quando você tem essa busca gigantesca da advocacia particular, que é legítimo, que é coisa, mas além de você pagar o honorário para o advogado, não é ele que vai pagar depois os honorários de sucumbência, caso você perca. O trabalho dele está feito inicialmente, ali com a distribuição da inicial, o salário dele você pagou ali nos honorários contratuais, e quem vai pagar as custas do processo, quem vai pagar os honorários de sucumbência é você, né? E aí o que a gente tem para tentar escapar um pouco disso? E aí é o tema que eu chego, né? E aí eu vou chegar no local. Eu fiz uma contextualização global e chego no local. A gente vai chegar nas ações coletivas, né? O Sindipetra RJ, ele fez uma ação coletiva sobre esse tema, tá? Essa ação coletiva, ela foi distribuída em 2014, eu lembro que eu ainda nem estava na direção do sindicato, e eu fiquei pentelhando o sindicato para distribuir essa ação. Ele distribuiu essa ação,
Eu vou colocar aí na descrição o número e o link da ação. Foi distribuída essa ação ela transitou em julgado a partir da decisão do STJ, contrário aos trabalhadores. Então, aqui no SINDIPETRA-RJ, na base territorial do SINDIPETRA-RJ, o que a gente tem? A gente não tem mais direito a fazer ação coletiva. Você não pode fazer uma outra ação coletiva com o mesmo tema, tá certo? Então, resta para a gente fazer o quê? As ações individuais, né, para a categoria. Mas por que a gente não faz essas ações individuais agora, por exemplo, para garantir, ou porque não fez antes, na conclusão que tinha de data, que eu acabei de esquecendo de falar, né? Quando teve aquela confusão lá com o tema 608, aquela data que aparece lá, de novembro de 2019, né, era a data que está referenciando aquele julgamento. Ou seja, é uma avaliação, a nossa avaliação equivocada, né, de usar aquela data como data de prescrição. E muita gente boa caiu nisso, fossem advogados ou não, caíram nisso, vendendo isso como a verdade. E precipitou muita gente a entrar com essa ação. E aconteceu a mesma coisa, ficou suspensa, né, aguardando agora a decisão da ADI, né, e a reforma ou não desse entendimento. E aqui no SINDIPETRA-RJ, a gente então fez essa ação coletiva, né, essa ação coletiva, infelizmente, transitou em julgado a partir do entendimento do STJ. Para a gente, a cautelar que foi feita, ela não chegou a tempo, e restou para a gente fazer as ações individuais. E por que a gente não fez até agora? Por conta exatamente disso. Quem paga o honorário de sucumbência, quem paga a custa processual no caso do sindicato, é o associado, não é o sindicato. O sindicato não tem condições de arcar com honorário de sucumbência, sobretudo dessa magnitude. Então, é o associado que paga. Seria temerário da nossa parte fazer uma propaganda, né, porque nosso interesse é na coletividade e no melhor interesse para a coletividade. Então, não é nosso interesse ganhar dinheiro com a ação judicial. Aliás, a gente recebe honorário de sucumbência e parte dos honorários de sucumbência relacionados a algumas ações judiciais. Não é interesse nosso o assistencialismo, não é esse o objetivo do sindicato. Inclusive, nos princípios do sindicato, ele até se contrapõe ao assistencialismo. Nosso interesse é garantir o direito para a pessoa com a maior segurança possível. E na nossa avaliação, distribuir a ação de forma desembestada, sem considerar que pode sim ser considerado o direito contrário aos trabalhadores, como o próprio STJ o fez, né? E muitos diziam que não ia fazer, mas foi o que foi feito, poderia gerar um prejuízo muito grande a quem estivesse distribuindo a ação. Daí a gente ser responsável o suficiente para pisar no freio e dizer, olha, vamos com um pouco mais de calma. E o que a gente fez durante esse período? A gente distribuiu uma ação que é, na verdade, um protesto judicial para prescrição para interrupção de prazo prescricional. A Caixa foi notificada desse processo, né, o processo que a gente fez, a Caixa foi notificada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a nossa ação coletiva, tá bom? Que é que o sindicato fez, a Caixa Econômica Federal. Já tem baixa definitiva, né, que foi julgado contra a gente, e a gente fez também essa ação de protesto, né, quer dizer, o objetivo que a interrupção, caso o prazo prescricional pudesse acontecer ali em 2019, que no início existia uma certa confusão, a gente fez de forma cautelar essa ação para interromper esse prazo. A Caixa foi notificada, não se manifestou, então o nosso entendimento está correndo, né, o prazo prescricional está interrompido, dado essa ação que a gente fez, para depois a gente distribuir as ações individuais, caso o entendimento do STF seja favorável aos trabalhadores. Tá? Então, esse é o patamar que está hoje a situação do SINDIPETRA-RJ. Qual? A gente não está distribuindo as ações individuais. Por quê? Porque elas podem resultar num risco grande de pagamento de sucumbência por parte do associado, caso seja julgado improcedente a ação, né, em vista de um julgamento desfavorável no STF. E, ao mesmo tempo, a gente fez a ação de interrupção, né, um protesto de interrupção de prazo prescricional, buscando garantir que a gente vai ter tempo hábil para poder distribuir essas ações individuais a partir do momento que o tema for resolvido no STF.
né? E aí a gente vai começar a distribuir ações individuais. Muita gente também fez o seguinte, resolveu limitar os valores possíveis de ganhar 60 salários mínimos e entrou na justiça, no juizado especial, tá? Com advogado particular, e aí não pagaria honorário de sucumbência. Então, mas a gente aqui no Sindipetra RJ, o que a gente está fazendo? A gente está aguardando essa decisão sobre a ação direta de inconstitucionalidade, para a partir daí a gente fazer uma distribuição de ações individuais. Por quê? Porque no caso das ações coletivas a gente não pode fazer mais, porque a gente já fez e foi julgado improcedente. E nesse aspecto não por culpa do sindicato, mas porque existiu uma decisão e no bojo dessa decisão, até a interrupção dos prazos, nossa ação seguiu o entendimento do STJ. Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês esse assunto às vezes ele vem muito misturado com outro assunto, com outra ação que a gente tem, que foi uma ação que a gente distribuiu em 1992, que é essa ação que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a ação de expurgos inflacionários. Então aqui está o link, também vou colocar o link na descrição, tá? Vou colocar todos esses links para vocês na descrição, aí vocês mesmos baixem, leiam. Eu acho importante ler a íntegra das coisas se vocês tiverem tempo, querendo aprender sobre esse tipo de coisa. É direito nosso, né? Então é bom entender, às vezes, os trâmites do que está acontecendo. Essa ação é a ação dos expurgos inflacionários, as ações lá dos planos econômicos, né? A gente fez essa ação em 1992, eu estava na segunda série quando essa ação foi feita. E essa ação ela buscava o quê? A reposição dos índices de correção do FGTS em relação aos planos econômicos, como Collor, Bresser e Verão, e os planos Verão que aconteceram no passado e que colocaram o FGTS destoado da inflação do período, né? Essa ação saiu vitoriosa, ela transitou em julgado em 2015, e a gente distribuiu essa ação até março de 2020, né, com segurança. Vocês vão ver esse vídeo aqui, eu explico direitinho, tá? Eu, a Gabriela e o Dr. Bruno explicando direitinho essa nossa ação. E o que a gente fez nesse período? A gente distribuiu ações individuais de execução desse título coletivo que havia sido ganho. E já distribuímos mais de 400 ações nesse sentido. E muitas delas já chegaram no valor, as pessoas já receberam, outras fizeram acordo, e, enfim, chegaram num valor financeiro. Essa ação, o tema dela é diferente daquela outra ação. Essa ação é uma ação que está ganho, né, pelo Sindipetra RJ, que a gente está executando. Por que eu digo que a gente está executando e não parou lá em março? Porque a gente também fez uma ação de interrupção de prazo prescricional, um protesto de interrupção de prazo prescricional, buscando, justamente pela pandemia e dado o público que a gente está atingindo, que é um público mais idoso, ter mais tempo para poder distribuir essas ações, porque com o fechamento do sindicato por conta da pandemia, não se conseguiria fazer isso a contento, sobretudo porque são pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade para encaminhar, né, o material por e-mail, digitalizar, etc. Então a gente fez essa ação e ainda está distribuindo essa ação do FGTS. Então, enfim, no fim das contas é isso, vou colocar os links todos na descrição e queria sinalizar para vocês mais uma vez, né? Tenham a tutela da razão de vocês, entendam o que está acontecendo, né, para saber os riscos que vocês vão se expor. Não tem como fazer o melhor dos mundos, que é fazer a ação e não estar submetido a risco nenhum. E nesse sentido, o Sindipetra RJ ele foi pelo viés mais seguro, que a gente acredita, para a coletividade, que foi, primeiro, distribuir uma ação coletiva, que não logrou êxito. E agora, frente ao que tinha acontecido, a gente fez a ação de interrupção de prazo prescricional, entendendo que no plano de fundo existe uma prescrição que vai começar a se esgotar em 30 anos, a partir de 1999, lá em 2029, ou seja, está dentro do prazo prescricional, mas por vida a gente fez a ação de interrupção de prazo prescricional e que vamos distribuir as ações individuais, né, que vão ter que o julgamento no STF não vai ser garantia nenhuma que essas ações também vão sair vitoriosas, porque o julgamento no STF ele vai definir o tema. O tema vai ser reformular as decisões do STJ, mas o juiz é livre para entender diferente, né, nos casos concretos. Então você pode chegar numa situação que a pessoa tem o direito, que a pessoa demonstra esse direito, que o juiz não entenda isso, que o tribunal não entenda isso e que não passe o recurso para reformar a decisão. Pode acontecer? Pode acontecer. É o que a gente tem visto em outras ações, como a ação de VPDL, por exemplo, que você acaba tendo situações fáticas que são idênticas, que vão para juízos diferentes, desembargadores diferentes, e que
não conseguem prosseguir e transitam em julgado, não reconhecendo aquele direito. Mas, na média, a gente consegue reconhecer o direito. Só para lembrar o seguinte, não é segurança nenhuma, né, a decisão macro. Né? Você vai ver o caso concreto da ação que vai ser distribuída, a sua ação individual e o caminho que ela vai percorrer. E aí sim, quando a porta for aberta, né, para fechar com a analogia que eu tinha feito, quando a porta for aberta é que você vai ver se o gato está morto ou não está morto. Enquanto isso, você tem ou não tem o direito. Você pode tá prescrito, pode não estar prescrito. Tudo vai depender do que vai ficar, no fim das contas, julgado, não só no STF, como também nas instâncias que o seu processo individual, quando for distribuído, ou se já foi distribuído no patamar que ele tiver e continuar sendo atuado, o que acontecer com ele. Tá bom? Então, ficou longo o vídeo, mas eu espero ter contribuído aí para trazer alguns elementos para esclarecer, né, para elucidar essas questões que estão colocadas. E se vocês gostaram aí do vídeo, dá um joinha, né, como sempre, e acessem as inscrições, aprendam mais sobre o processo e fiquem à vontade aí para corrigir qualquer coisa que esteja incorreta, sinalizar para a gente. E o objetivo aqui é ter um polo, uma fonte de dados para que a gente construa, né, um entendimento comum e para tentar trazer conhecimento, né, para a nossa categoria, enfim, para os trabalhadores de conjunto. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.